E aí, galera, beleza? O assunto agora vai ser caixa torácica, tá? Vamos começar a ver aqui, primeiramente, o que seria o tórax. Importante a gente saber diferenciar bem o que é tórax e caixa torácica. Tórax é toda essa estrutura no tronco, tá? Se delimita aqui abaixo do pescoço e por em cima, como dizem eles aqui em espanhol, do abdômen, tá? Quem faz a divisão do tórax para o abdômen seria o músculo diafragma. Então, toda essa estrutura que se compreende dentre esses limites que eu falei para vocês é chamado de tórax, tá? Isso contando com músculo, ossos, grandes vasos, órgãos, né, como pulmões e coração, todo esse conjunto, toda essa estrutura é chamada de tórax. Quando nós falarmos de caixa torácica, nós estaremos falando somente sobre a parte óssea de toda essa estrutura, ok? Então lembrando, caixa torácica é somente a parte óssea. Então vamos lá, mostrando para vocês como seria a estrutura aqui, né, do tórax e tudo mais. Vamos retirando as estruturas aqui devagarinho. Retirei aqui toda a parte muscular. Vou retirar essa verdinha, toda essa verdinha aí que vocês estão vendo são linfático. Então, retirando o linfático. Vou retirar os pulmões, estão aí os pulmões. Retirei os pulmões. Esse amarelinho que vocês veem aí são os nervos. Estou retirando os nervos. Ficamos apenas com a parte óssea e cardiovascular. Tá aí o coração. A gente vê ali veia cava, superior, inferior, a aorta passando ali atrás. A relação que a aorta tem bem íntima com as vértebras. Tá? Estou retirando também. E aqui está somente o que é caixa torácica. Ok? Somente isso aqui é caixa torácica. Vamos dividir agora essa aula em duas partes. Ok? Primeira parte nós vamos ver aqui então. Limites da caixa torácica anterior e lateral. Tá? Então, anteriormente, o limite da caixa torácica é dado com o osso externo, que é dividido em três porções: manúbrio, corpo e apêndice tifoide. O osso externo é um osso largo, da definição em espanhol, um osso largo aplanado. Ok? Então vamos começar aqui pelo manúbrio. Tá? A gente vai abrir aqui somente o manúbrio. Vamos ver aqui que o manúbrio ele tem uma cara articular aqui da clavícula, tá bem? Uma cara articular aqui do primeiro cartílago costal e uma cara articular aqui uma hemicara articular do segundo cartílago costal. Lembrando vocês, gente, quem está estudando em português, quem está fazendo medicina no Brasil e por acaso está assistindo esse vídeo, todo esse vídeo a gente, na verdade esse canal, a gente faz uma ajuda para os alunos de primeiro semestre, segundo semestre, que são brasileiros e estão estudando em algum país que fale a língua espanhola. Okay? Então alguns termos a gente acaba usando, eu acabo usando alguns termos aqui em espanhol, justamente para traduzir, para ajudá-los nessa transição, ok? Para eles conseguirem entender melhor. Então, quem estiver estudando no Brasil aí, por favor, me desculpe e não estranhe alguns termos que eu falo. Então, voltando aqui. Então, como eu disse, a gente tem aqui no manúbrio a cara articular aqui do primeiro cartílago costal, tá? Aqui a hemicara articular do segundo cartílago costal. Por que hemicara? Porque tem uma hemicara aqui no manúbrio e uma hemicara aqui no corpo, tá? Então, a segunda costela está bem na divisão entre o manúbrio e o corpo external. A divisão entre o manúbrio e o corpo external também, aqui se dá o ângulo de luz. O ângulo de luz é bastante importante nessa parte anatômica aqui, porque é justamente onde nós vamos encontrar a segunda costela, e isso nos vai ajudar a encontrar o segundo espaço intercostal, né? E isso é bastante importante clinicamente para vocês posteriormente, quando vocês estiverem fazendo um exame físico, né? Ou até mesmo para executar algum procedimento cirúrgico, como uma drenagem pleural ou algo do tipo, ok? Então vamos lá. Voltando aqui agora, a gente viu aqui o que é o manúbrio, o ângulo de luz, né? Corpo external agora. Vamos abrir aqui somente o corpo external. Olha aí que interessante. A gente tem aqui a hemicarilha articular do segundo
cartílago costal, tá? Aqui a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima cara articular, tá? Todas aqui no corpo external, ok? Por último, apêndice tifoide. É bem pequenininha, tá? Aqui se insertam alguns músculos, dentre eles o principal músculo respiratório, que seria o diafragma, tá? Importante falar sobre ele. Vamos lá. Falamos aqui sobre o limite anterior da caixa torácica. Agora vamos para o limite lateral da caixa torácica, que está dando pelas costelas. São 12 pares costais. 12 pares de costela. Não são 12 costelas, gente, por favor. 12 pares. Sendo que nós temos da primeira até a sétima. Aqui é a oitava. Da primeira à sétima costela, nós temos as verdadeiras, costelas verdadeiras. Depois nós temos aqui, oitava, nona e décima são chamadas de falsas. Por que são chamadas de falsas? Porque o cartílago costal aqui, ó, a cartilagem dessa costela, tá? Ela não se inserta diretamente no corpo external. Ela vai se insertar aqui, ó, na cartilagem da sétima costela. Então, por isso, somente por isso, elas são chamadas de falsas, tá bem? Então, oitava, nona e décima são chamadas de costelas falsas. 11ª e 12ª são chamadas de flutuantes. Como vocês podem ver aqui, elas não têm essa cartilagem aqui nessa região mais anterior, portanto, elas não fazem articulação com nenhuma outra estrutura aqui na sua porção anterior, ok? Vamos pegar aqui então uma costela, vamos pegar aqui essa terceira mesmo, vamos abrir aqui somente a costela para a gente dar uma olhadinha aqui como que ela está, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o cartílago costal, essa porçãozinha que eu estou mostrando aqui em amarela, tá? Cartílago costal, tá? Ou a cartilagem costal, tá bem? Aqui o corpo da costela, tá? Que a gente tem aqui um ângulo anterior, um ângulo posterior, que é um pouco mais marcado, tá? Um ângulo um pouco mais fechado, tá bem? Na região posterior da costela, nós temos aqui o tubérculo, que vai fazer a articulação lá com a apófise transversa das vértebras torácicas. Nós temos aqui o coelho, que seria o pescoço, né? Em espanhol chamado de coelho, o coelho da costela, tá? E a cabeça da costela, que vai fazer a articulação com o corpo, tá? De duas vértebras. Nós vamos ver isso na segunda parte dessa aula, como se dá essa articulação costovertebral, ok? Vamos ver ela direitinho. Uma outra estrutura importante da gente falar aqui é essa porção aqui do chamado surco costal. Tá? Esse que eu marquei está em vermelhinho, estou marcando aqui agora, vai ficar azulzinho. No surco costal passa o que nós chamamos em espanhol de paquete vasculonervioso, onde vão estar passando ali uma veia, uma artéria e um nervo intercostal. Ok? Então, interessante a gente já estar nos familiarizando com todas essas estruturas aqui. Então, voltando, aqui a gente falou dos limites anteriores da caixa torácica, do limite anterior, né, da caixa torácica, e dos limites laterais, aqui do limite lateral da caixa torácica. Ficamos por aqui nessa primeira parte. Segunda parte a gente vai falar do limite posterior da caixa torácica, todas as estruturas da vértebra em si e como se dá a articulação da vértebra com as costelas, ok? Abraço, espero que tenha ajudado.